Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 29, que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Me lembrou uma música muito bonita do Cláudio Claro, que a gente nunca cantou aqui, né? Que fala exatamente desse texto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Enfim, irmãos, vamos falar sobre esperança, esperança da glória. Bom, quando nós começamos a ler esse pedaço de Colossenses, fica evidente ali que o autor do livro, o apóstolo Paulo, está preso. E ele diz no versículo 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Esse agora dele identifica o fato de ele estar preso, limitado, completamente dependente de uma ação soberana de Deus. Ele não pode fazer nada, só pode escrever como ele está escrevendo. E quando nós lemos esse texto, diante de tudo que nós ouvimos o tempo todo, e já falamos sobre isso muitas e muitas vezes, parece uma contradição, uma vez de que ele deveria estar infeliz e não alegre. Deveria estar infeliz e não alegre. Porque o conceito que nós temos de alegria é um conceito relacionado a coisas boas. E é isso que se ensina. Essa é a mensagem que normalmente recebemos. Que a alegria é resultado das coisas boas. Obviamente, essa alegria aqui não é a alegria no sentido das realizações. É uma outra alegria. Então nós temos que discernir que alegria é essa. Porque ele está dizendo, me alegro em meus sofrimentos. Então vamos ler o texto com calma, entender o que está acontecendo e tentar aplicar na nossa vida. Por que se alegrar com os sofrimentos? Porque os cristãos deveriam se alegrar com os sofrimentos, uma vez que constantemente eles são ensinados a rejeitar os sofrimentos, dizer não às adversidades e pedir a Deus satisfação, felicidade e vitória sobre todos os dilemas, sobre todas as circunstâncias, em todos os momentos, não importa que situação. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui meditando nesses textos, centenas, milhares de comunidades por todo o país, em todo o mundo, estão celebrando, cantando, estendendo a mão, proclamando, decretando, afirmando, reafirmando, repetindo que não querem o sofrimento, que não aceitam o sofrimento, que querem a vitória sobre toda e qualquer circunstância. E oram, choram, repetem, pregam, falam e falam isso sem parar e sem cessar. Mas, estranhamente, o texto bíblico vai nos mostrar uma circunstância que é contrária a essa maneira de ser e maneira de pensar. Ela diz que o autor do texto, se alegra com os seus sofrimentos. Então nós temos que perguntar para ele, né, por que você se alegra com os sofrimentos? Então ele vai dizer, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Portanto, ele está nos dizendo que o sofrimento, as adversidades, as tribulações, os problemas, as circunstâncias difíceis, os obstáculos, que normalmente não são previstos, você está andando com a sua vida ali normalmente,
Você nem chamou o problema, nem pediu para ele vir, ele aparece de repente. E ele está dizendo o quê? Que essas dificuldades da vida são normais e fazem parte da caminhada dos cristãos, uma vez que, a partir do momento que eles nasceram de novo, que eles se encontraram com Cristo, têm uma nova natureza e mudaram a sua forma de pensar, então tudo nessa vida, que é uma vida que vai ficar para trás, porque os cristãos estão mirando na eternidade, então tudo nessa vida vai se tornando a cada dia mais difícil, mais complexo, mais desgastante. Então é preciso aprender a conviver com esses sofrimentos que fazem parte da jornada. Ou seja, não adianta rejeitar, nem proclamar, nem decretar, nem repreender, nem amarrar, porque os problemas virão. Vamos ler os textos que nos ajudam a pensar dessa forma. O primeiro deles, Romanos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, o texto está nos dizendo que os problemas fazem parte da vida cristã e eles são necessários porque eles ajudam os cristãos a terem uma fé cada vez mais sólida e através de, com esta fé, eles conseguem perseverar na sua caminhada. Ou seja, é como se o problema, o sofrimento, a dificuldade nos tirasse do transe. Em algum momento, né, como as coisas melhoram, as circunstâncias se ajeitam, a vida se acerta, a gente, por alguns momentos, por alguns instantes, se esquece que é cristão, se esquece da cruz, se esquece da vida eterna, começa a focar mais nesta própria vida. Então o sofrimento vem e nos causa desconforto, tira a nossa tranquilidade. Por alguns momentos nós nos desequilibramos, ficamos desconcertados, então o Espírito de Deus nos fortalece, nos ajuda a perseverar em direção ao que vem à frente, que é a vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não ficamos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De novo, a mesma ênfase. Os cristãos precisam, olha só que coisa difícil de dizer, né? Os cristãos precisam dos sofrimentos, porque eles não permitem que a mente se afaste demais daquilo que eles se tornaram. Ou seja, se tornaram filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, não fazem mais parte deste mundo, se tornaram forasteiros nesta terra. Agora eles têm uma pátria celestial, uma expectativa na eternidade. Então, quando não há sofrimento, quando o barco segue sem nenhum tipo de tempestade, o que acontece? Por alguns momentos, por alguns instantes, nos esquecemos de quem somos ou somos tentados, como vimos na última mensagem, e aí somos atraídos e muitas vezes pegos em armadilhas por causa da nossa própria fraqueza, por causa da nossa fragilidade. Então o sofrimento, nesse aspecto, se torna uma ferramenta para manter a lucidez e nos fazer perseverar, sabendo que a nossa velha natureza não deveria mais prevalecer, não deveria mais estar à frente. A nossa nova natureza é que tem que encontrar lugar. A nossa velha natureza deve ser e deve estar crucificada com Cristo, e a nossa nova natureza deve prevalecer. Tiago,
capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora, esse versículo é um versículo que a gente devia até marcar ele, porque ele é um paradoxo total, né? Irmãos, considerem, né, motivo de grande alegria o enfrentar ou passar por diversas provações, ou numa versão mais tradicional, né, passar por várias tribulações. Quem é que se alegra com o problema, irmãos? Ninguém, né, se alegra com o problema. Então, o que a Bíblia está propondo, está ensinando e mostrando, é que os cristãos, quando enfrentam as dificuldades da vida presente, nesse momento, eles se lembram que eles esperam uma vida melhor. A questão é sempre essa. Aquele que não nasceu de novo, aquele que tem a sua jornada centrada no seu próprio coração, na sua própria existência ou nas suas próprias realizações, não tem esperança no porvir. O porvir não existe. Então, toda a sua expectativa está na terra, no trabalho, no dinheiro, na saúde, no poder, nos amigos, nas pessoas, e nada mais resta. O cristão, de acordo com o que nos ensina a Escritura, ele aguarda novos céus e nova terra. Então, ele se alegra com as provações. Por quê? Porque as provações lembram a ele que ele não pertence a esta vida, colocam ele em situações desconfortáveis, ele e ela, e esse desconforto faz com que a sua mente se reconecte com aquilo que deveria ser prioridade, que é pensar no seu Senhor, pensar no seu Criador, pensar na vida eterna, pensar naquilo que Deus está apontando para o futuro. Interessante. E é mais interessante ainda perceber, quando lemos esses textos, que para os cristãos do passado, cristãos que não são do nosso tempo, mega conectado, para esses cristãos que viviam com mais dificuldade diante das suas lutas diárias, para eles era mais fácil pensar assim. Para os cristãos que passam por fases e épocas onde o mundo é mais atrativo, mais atraente, mais confortável, para esses é mais difícil se conectar com a eternidade. A ferramenta que Deus utiliza é o sofrimento, são as provações que tornam o seu coração alerta. Os cristãos, então, se alegram nos sofrimentos porque eles têm uma firme esperança. Então, voltando ao texto. Por que o camarada se alegra mesmo estando preso? Porque ele gosta de sofrer? Porque ele é sádico? Porque ele tem problema? Não. Ele se alegra no sofrimento porque o sofrimento lembra ele, lembra ela, que não pertence mais a este mundo, que não pertence mais a esta vida, que não depende mais da medicina, que não depende mais das questões econômicas, que não depende mais de homem nenhum, que se esse corpo se destruir, desaparecer e tudo acabar, imediatamente viverá para sempre na presença do seu Deus. A alegria que os cristãos sentem quando o sofrimento surge, ela não está ligada ao sofrimento, mas ela aparece porque eles se lembram no sofrimento que existe um porvir, que existe uma esperança, que existe a eternidade. E é para lá que eles estão indo. É para lá que eles caminham. Então, olhando para o texto e pensando com muito cuidado nele, por que os cristãos se alegram no sofrer? Porque o sofrer faz com que eles se lembrem que a sua vida não está presa mais a esta realidade. Eles aguardam novos céus
e nova terra. Eles têm uma esperança. De onde vem essa esperança? De onde vem essa esperança que faz com que o camarada, com que ela se alegre no sofrimento? De onde vem essa esperança? Então, de novo, eu quero dar muita ênfase nesse ponto para que não se confunda alegria no porvir com alegria na dor, ou alegria no porvir com alegria com o sofrimento. Ninguém fica feliz quando sofre. Então a felicidade não é por causa do sofrimento. A felicidade é porque, apesar do sofrimento, há uma esperança. Então o cristão é despertado pela dor, que tira o seu desconforto e aponta para o futuro. É interessante esse movimento bíblico. O sofrimento, a dor, o desconforto geram, naqueles que nasceram de novo, quebrantamento. Falamos sobre isso domingo passado. A tentação vem nos aspectos que envolvem a fragilidade do homem. O que Deus quebra quando o homem é tentado? Quebra a sua arrogância, o seu orgulho. O sofrimento também derruba a arrogância, derruba o orgulho. E aí essa criatura que é pó, que é barro, que não é nada, que se acha pra caramba quando está bem, através do sofrimento ela se lembra que é pó, que é barro, que não é nada, e ao invés de desesperar-se, ela se alegra, porque apesar do que é, e de quem é, e de como está, há uma esperança, há um porvir, há uma vida eterna aguardando para ser vivenciada, para ser experimentada. De onde vem essa esperança? De onde vem a esperança que faz com que o cristão se alegre no sofrimento? De onde vem essa esperança? Então, o texto que nós lemos de novo. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A esperança vem desse mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. Então vamos pensar nesse mistério. O que é um mistério? No mundo religioso, no mundo das igrejas, o mistério se tornou algo místico. Alguém olha para você, Deus está me mostrando um mistério. Tem um mistério aqui entre nós. Há um mistério de Deus no nosso meio. É uma coisa meio mística, que é contrária ao que a Bíblia está dizendo. O que é um mistério na Bíblia? É algo que estava oculto e que está prestes a ser revelado. Então vamos ver os textos. Marcos 4, capítulo 11. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. O reino de Deus já existia, Deus já estava reinando, os homens não sabiam, e aí quando Cristo veio, este reino é revelado. Era um mistério quando ninguém sabia. Quando foi revelado, deixou de ser um mistério. Outro texto. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Então Paulo está ensinando e dizendo o seguinte, que o mistério é um conhecimento que você não tinha, mas que agora você tem, e isso vai te deixar humilde, vai te deixar devoto, vai fazer de você servo. Então o mistério é algo que estava escondido, que agora foi revelado àqueles que creem. Outro texto, 1 Coríntios 2,7. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. Então, do que Paulo está falando em Coríntios? Que Cristo, o Messias, é o mistério que estava oculto, que foi revelado por Deus a todos aqueles que creem. Da onde vem a esperança dos crentes? Vem desse mistério que estava oculto e agora foi revelado. Portanto, mistérios são coisas escondidas. Mas a Bíblia mostra que os mistérios de Deus são revelados aos que creem. Mistérios são coisas escondidas. Mas a Bíblia mostra que os mistérios de Deus são revelados aos que creem. Não são mistérios recebidos com fé cega, mas ao entender o que a Bíblia diz, nos alegramos no conhecimento que nos é dado pelo Senhor. Portanto, na Bíblia, mistérios são coisas que os homens não podem entender, mas são entendidas pelos que creem.
Então agora estamos ligando os pontos. Como é que o cristão consegue se alegrar nos momentos de dor? Ele consegue se alegrar porque os momentos de dor trazem lucidez e lembram ao cristão que ele tem uma esperança. Ok. De onde vem essa esperança? Essa esperança vem de Deus, algo que estava escondido, algo que a Bíblia chama de mistério, mas foi revelado àqueles que creem. Então o mistério não é um poder místico, não é um dom sobrenatural, não é uma unção diferente, não é uma profecia, não é uma visão. O mistério é algo que Deus tinha guardado para si e revelou. E aí o texto chama de mistério por quê? Porque para os que creem foi revelado. Mas para os que não creem, continua sendo algo misterioso. Porque se todo mundo entendesse o que Deus fez, se todo mundo entendesse quem Cristo é, se todo mundo entendesse o que a salvação significa, então a Bíblia não chamaria mais de mistério, porque não tem nada misterioso, está tudo revelado. Mas a Bíblia continua chamando de mistério, porque só os que creem é que conseguem entender o que Deus está dizendo. Para os que não creem, continua sendo algo misterioso, incompreensível, inaceitável, a não ser que você transforme a mensagem da vida eterna numa mensagem de resultado humano. O sucesso do porvir com o sucesso do presente. O corpo glorificado numa cura miraculosa. A vida eterna com Deus numa experiência mística momentânea. O prazer infinito da presença do Senhor por prazeres desse tempo, desse momento. Aí as pessoas entendem. O mistério continua mistério para aqueles que não creem, a não ser que você transforme a mensagem do Evangelho em algo que é tangível. Em vez de Jerusalém celestial, uma casa na praia. Em vez de andar nas ruas de ouro da vida eterna, andar de carro zero. Em vez de comer da árvore da vida, experimentar um milagre momentâneo. Portanto, o Evangelho muitas vezes é distorcido, é alterado, é modificado, é transformado. Por quê? Porque as comunidades querem atrair pessoas, querem encher os templos, querem que elas se sintam bem, querem que elas se sintam felizes, querem que elas se sintam realizadas. Então as centenas, milhares de pessoas vão aos cultos, às reuniões, todos os domingos, todas as semanas, esperando de Deus uma satisfação momentânea. E é lógico que por conta disso, essas pessoas jamais aceitarão o sofrimento, jamais aceitarão a dor, jamais aceitarão a doença, jamais aceitarão o obstáculo. Elas não conseguem, não saberão conviver com a dificuldade. Por que elas não saberão? Porque a mensagem que elas ouviram é uma mensagem falsa, de um evangelho falso, de um Cristo falso, que promete algo para este momento. E aí, se você começa a falar de porvir, de novo nascimento, de transcendência, de espiritualidade, de vida eterna, ela não entende. Então a mensagem continua misteriosa. Ela só é clara para o que crê. Essa semana eu dando aula sobre Romanos, lá no seminário, falando desses textos, falando do novo nascimento, falando da vida eterna. Toda vez que você fala de novo nascimento, de encontro com Cristo, de experiência sobrenatural, de experiência única, verdadeira, pessoal, a sala silencia. Fica um silêncio no último volume. Você ouve o silêncio no último volume. E as pessoas ficam ali, nossa, o que é isso? Eu nunca ouvi, ninguém me falou. Mas se for assim, então é sempre a mesma coisa. É só gravar o vídeo e repetir o vídeo. Se for assim, então ninguém vai ser salvo, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna. Por quê? Porque a mensagem que eles ouvem foi alterada. E obviamente, quando você fala do novo nascimento, da cruz, da ressurreição, da vida eterna, essas coisas continuam misteriosas. Vamos ler mais textos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18.
A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém, irmãos? A mensagem da cruz é loucura. Olha só que coisa. Mas os que estão perecendo não quer dizer que são as pessoas que estão vivendo uma vida, né, horrível, terrível, pecaminosa. Não, os que estão perecendo são todos aqueles que não creram, todos aqueles que não nasceram de novo. Estão perecendo. Então continua sendo loucura. Continua sendo loucura. Eu me lembro de um evento que eu participei há muitos anos atrás, já falei isso para vocês aqui, vou repetir, porque do Alzheimer, eu e o Davi estamos nesse processo de degeneração neurológica, né? E aí eu me lembro de um evento que eu participei, o camarada falando sobre esse assunto, né, de como a igreja cresce, explode, infla, lotada, repleta de pessoas que não creem, que não nasceram de novo, que não ouviram a mensagem, e por isso você tem um problema, né, um problema sociológico, um problema religioso. Aí eu me lembro que no meio da palestra o camarada levantou, era um músico, levantou e disse: essa mensagem está errada, eu não creio numa igreja derrotada, eu creio numa igreja vitoriosa, que conquista, que avança, e tal, e tal, e tal, e falou. Quando ele sentou, o camarada que estava pregando falou assim: então, irmãos, é contra isso que nós estamos lutando. É exatamente contra isso que nós estamos trabalhando. Esse discurso ufanista, triunfalista, né, de prosperidade, de vitória, de glória, que tira de Cristo o lugar central e coloca no homem. Obviamente, é um mistério para os que não creem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E quando a Bíblia está falando isso aqui, irmãos, não está falando de gente mística, sabe? Não, essas coisas são discernidas espiritualmente. Você fecha até o olho para falar, você precisa ter uma espiritualidade diferente para poder entender, fecha até o olho. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala de espírito e espiritualmente, ela está falando o quê? Que só entendem essas coisas os que nasceram de novo, e onde o Espírito de Deus habita. Não tem nada a ver com ser espiritual, porque na verdade essa ideia de espiritualidade é muito mais mística do que bíblica. Ser espiritual na Bíblia é ter o Espírito de Deus no seu coração, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ou seja, quem tem o Espírito Santo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o que, irmãos? A mente de Cristo. Os que nasceram de novo têm a mente de Cristo. Os que nasceram de novo têm a sua mente iluminada. Os que nasceram de novo, quando sofrem, quando lutam, eles têm os seus problemas, as suas dificuldades, ficam perplexos, como nós lemos aqui, às vezes ficam abatidos, às vezes enfrentam as situações com muita dificuldade, mas dentro do seu coração acende-se a chama e eles se lembram que aguardam novos céus e nova terra. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, os que não nasceram de novo, os que não tiveram um encontro com Cristo, os que não foram regenerados, estão cegos, mesmo que estejam dentro de igrejas. Estão cegos e não entenderão a luz do evangelho. O evangelho continua sendo para essas pessoas um mistério. Aí quando você fala sobre cruz, eles não entendem. Quando você fala sobre recém-nascidos, eles não entendem. Quando você fala sobre corpo glorificado, eles não entendem. Quando você fala sobre livre-arbítrio, eles não entendem. Quando você fala sobre predestinação, eles não entendem. Tudo que é relativo ao evangelho, eles resistem. Eles e elas têm resistência. Endurecem os seus corações, fecham as suas mentes. Não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Por que não concorda? Porque está cego, porque não entende, porque o mistério que foi revelado para os que creem. Para os que não creem,
continua sendo um mistério. O Evangelho é um mistério somente para aqueles que estão perecendo. A morte de Cristo foi um mistério somente para aqueles que estão perecendo. A salvação é um mistério somente para aqueles que estão perecendo. Para os que nasceram de novo, é o poder de Deus. Amém, irmãos? É isso que tem que estar claro dentro de nós. Isso tem que estar muito firme no nosso coração. A maneira de olhar, a maneira de pensar, a maneira de viver. Cristo foi manifestado aos santos de Deus. Foi manifestado aos que creram. Não a todos. Cristo foi manifestado aos que creram. Porque Deus quis fazer conhecer. Colossenses 1, 27, que é o texto que nós abrimos no início. A quem Deus quis fazer conhecer. Abra sua Bíblia, Colossenses 1, 27, e marca lá o versículo. Não é para os que quiseram, nem para os que desejaram, nem para os que procuraram. A quem Deus quis fazer conhecer. Quando eu terminei de dar aula, o aluno me procurou no canto e falou assim: os meus filhos? É assim. Quando a luz do Evangelho brilha, o homem entende que não controla mais nada. Falei, vamos orar por eles. E a cara de frustração, é só isso que eu posso fazer, orar por eles? É só isso que nós podemos fazer, orar por eles. Porque não nos pertence. Porque é a quem Deus quis fazer conhecer. E é por isso, irmãos e irmãs, que os cristãos se alegram. Porque mesmo que o mundo desmorone, os que nasceram de novo foram abençoados. Amém, irmãos? Amém. Foram retirados das trevas. Então eles têm no que se alegrar. Eles têm com o que se alegrar. Realmente eles têm um cântico de louvor nos seus lábios. Porque eles poderiam estar perecendo. Mas Deus quis fazer conhecer entre essas pessoas a grandeza da sua glória, que é o Cristo vivo. O Cristo vivo. E a Bíblia vai nos mostrar que quase sempre, essas pessoas estão longe da religião. Porque a religião parece que ela atrai exatamente os que não creem. Os que creem, os que nasceram de novo, os que amam o Senhor, elas vão ficando com dificuldade para caminhar com a religião. A religião ela vai engessando, ela vai amarrando, ela vai prendendo, ela vai formatando. E quase sempre os religiosos estão longe desse negócio. Abrir o coração de pessoas é competência exclusiva de Deus. Abrir o coração de pessoas é competência exclusiva de Deus. Então o que a gente faz? A gente ora, a gente pede, a gente clama, a gente suplica, a gente pede para o Senhor, por favor, revele a sua presença aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos, aos meus irmãos, aos meus parentes, aos meus colegas de trabalho. É o que nós fazemos. Mas não podemos enfiar o Evangelho dentro deles. Nem podemos mudar a mensagem para que eles se sintam atraídos àquilo que falamos. Senão, carregaremos essa culpa, esse peso de anunciar um Evangelho falso, quando na verdade o Evangelho é Cristo. Então nós oramos. E quando alguém ouve a mensagem, ouve o testemunho, ouve a palavra e pergunta: como eu posso me encontrar com Cristo? O que nós falamos? Nós vamos orar agora. E vamos pedir: Senhor, entre no coração dessa pessoa. Porque na verdade, abrir o coração de pessoas para Cristo é competência exclusiva de Deus. Então, se você nasceu de novo, se você de fato se encontrou com Cristo, pode estar com a vida em ruínas. Quando a palavra é aberta, quando os louvores são entoados, quando nós nos reunimos e o Espírito Santo está entre nós, aconteça o que acontecer, o nosso interior se alegra no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por que ele se alegra? Porque o mistério que continua oculto para os que não creem, foi revelado para os que creem. Então isso acende o nosso coração. E esse é o fundamento da nossa esperança. O que dá fundamentação à nossa esperança é isso. É o fato de que a nossa mente foi aberta. E agora, o que a Bíblia vai nos ensinar?
que Cristo é a garantia de que nós teremos a vida eterna, de que nós teremos corpos glorificados, de que nós ressuscitaremos com Ele no último dia. Cristo é a garantia. Preste atenção nisso. A garantia é Cristo. Não é a fé na fé. O que salva não é a fé. Se você crê muito, não, eu tenho certeza que eu serei salvo porque eu creio. E estou ali mantendo a minha fé. Não é fé na fé. É fé em Cristo. Se a minha fé for sólida ou tropeçar, nada disso muda quem Cristo é. O nosso Senhor, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o fundamento. Então não é a firmeza na fé. Por isso que as pessoas procuram comunidades que têm uma aparência de vida, né? Essa igreja aqui é a bênção que está sempre cheia, o coro come, louvor bom, palavra legal, todo mundo animado. Então, você acaba fundamentando a sua fé na fé. E é por isso também que quando você está cansado, desanimado, triste, você pensa o quê? Ah, Deus não me ama, ou Deus me abandonou, ou eu acho que eu me desviei. Por quê? Porque tem a fé na fé. A fé está boa, estou bem. A fé está ruim, não estou bem. Mas na verdade não é fé na fé. É fé em Cristo. Ele é o fundamento. Somos fracos, Ele é forte. Hesitamos, Ele é constante. Por isso que o texto diz, Cristo em vós, Cristo em nós. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto. Qual é o mistério que Deus revelou? Que a salvação está fundamentada nesta verdade. Cristo em nós. Cristo dentro de nós. Cristo nos sustentando. Não podemos confiar nos sentimentos. Confiamos em Cristo. E aqueles que chegam a Cristo pela fé, não são guardados pela fé. São guardados pela fidelidade de Cristo. Então o que nos sustenta não é o nosso estado de espírito. O que nos sustenta é o poder que há em Cristo Jesus. É isso que nos dá a sustentação. Vamos ler outro texto. Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que nos faz seguir em frente, apesar da dor, é a certeza de que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É nisso que nós temos que pensar. Veja o que o texto diz. Pensem bem naquele que suportou a cruz, naquele que se ofereceu no seu lugar, independentemente de como você esteja. Hoje você está bem, amanhã não está. Quando estiver sofrendo, alegre-se no sofrimento. Não, alegre-se por lembrar que com sofrimento ou sem sofrimento, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos sustenta. Por isso, irmãos, por isso, Cristo em nós é a esperança da glória. O fato de Cristo estar em nós nos dá a esperança que, apesar de tudo que passamos, em breve estaremos na glória. Amém, irmãos? Em breve viveremos na glória. Em breve experimentaremos o que Deus tem de mais glorioso. Por quê? Porque somos bons? Porque fomos à igreja? Porque fizemos o melhor? Não! Porque Cristo está em nós. E o fato dele estar em nós nos dá a esperança da glória. E isso nos faz continuar seguindo. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo. Amém, irmãos? Filipenses 3:21. Olha que coisa boa. Nossos corpos humilhados, massacrados pela enfermidade, pela doença, pelas tristezas, pela vida, pelo tempo. Ele nos prometeu dar corpos glorificados. A Bíblia também diz, nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados
com a glória que nos será revelada. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, esta é a revelação de um mistério que estava escondido. Qual era o mistério que estava escondido? Que quando Cristo viesse, ele morreria, ressuscitaria e enviaria o seu Espírito para viver em nós. E a sua presença dentro de nós é a esperança da glória. Mas eu não ando bem, mas eu tenho enfrentado lutas, muitas dificuldades, não tem sido fácil. E quantas vezes eu olho para mim mesmo, me olho no espelho, lembro da minha jornada e eu me sinto incapaz, inapto, não vou conseguir. Mas aí o que a Bíblia vai dizer? Que não sou eu, não é a minha fé, nem a comunidade. Na verdade, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele começou e terminará em nós sua boa obra. Amém, irmãos? E é isso que nos dá a paz. Aí você se alegra. Agora voltamos ao primeiro versículo. Porque aí você se alegra. Você se alegra por quê? Porque o Espírito de Deus revela àqueles que nasceram de novo que há uma esperança, há um porvir, há uma glória que nos espera. Ainda não chegou, mas em breve nós viveremos para sempre com Cristo. E isso é que nos sustenta e nos faz seguir em frente e nos faz perseverar apesar de toda dificuldade. Este evangelho, esta mensagem, esta revelação bíblica do mistério oculto que é Cristo, esta verdade manterá os crentes firmes, perseverantes até o fim da sua jornada. Toda mensagem falsa, ela precisa de subterfúgio, ela precisa de experiência, ela precisa de novidade, ela precisa de inserções, ela precisa de impacto, de performance. Mas esse evangelho não precisa de nada. Nada, sozinho, você, no silêncio do seu quarto, no meio da sua dificuldade, enfrentando a maior luta, não importa. Quando o Espírito de Deus está dentro de nós, a alegria se renova. Por quê? Cristo em nós, esperança da glória.